Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Nós trazemos, neste momento, o abraço fraterno do Centro Espírita Leopoldo Cirne, da Federação Espírita Paraibana, casas a que somos vinculados, e queremos dizer de nossa alegria e gratidão à Associação Médico Espírita Paraibana de estarmos aqui, nesta noite, para conversarmos sobre espiritismo, sobre homossexualidade na visão espírita. Nós pedimos aos bons espíritos que nos auxiliem nessa tarefa e que cada um de nós possa estar concentrado para as reflexões que faremos na noite de hoje. A temática a ser abordada, como vem, a homossexualidade na visão espírita, traz consigo muitos desafios. A nossa tarefa na noite de hoje é buscar conversar com vocês acerca de alguns conceitos que envolvem essa temática, desmistificar algumas crenças que foram construídas com o passar dos anos e oferecer a contribuição do espiritismo para a temática proposta. A título de curiosidade, há alguém no auditório que não é espírita? Legal. Ok. Você não é, não é, Marcos? Legal. Então, nós queremos, inicialmente, deixar uma recomendação de leitura. É esta obra, de autoria de Andrei Moreira, que é médico, lá de Minas Gerais, A Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal, editora AME, de Minas Gerais. Essa obra representa para nós a melhor que existe no movimento espírita sobre o tema, dada a técnica, o rigor científico que a obra obedece, que a obra atende. Nós queremos esclarecer inicialmente que vamos passar por alguns pontos médicos e por não sermos da área médica, como Islam alertou já no início, na apresentação, desde já pedimos desculpas por algum deslize em relação ao conceito. As bases que nós tiramos, médicas, foram dessa mencionada obra. Para darmos início ao nosso estudo, nós queremos trazer alguns conceitos que a ciência nos traz quando lidamos com o tema sexualidade. Na realidade, quando os estudiosos do psiquismo humano, da sexualidade humana, mais especificamente, tratam desse tema, eles nos dizem que há 4 componentes que formam a sexualidade humana. Nós queríamos passar por eles. Um primeiro componente da sexualidade humana seria o sexo biológico, masculino ou feminino. O sexo biológico tem um entendimento, uma compreensão muito fácil, porque é aquilo que nós trazemos quando nascemos. Por isso se diz que uma pessoa é homem do ponto de vista biológico quando ela nasce com um pênis, 2 testículos e toda uma estrutura hormonal relacionada a essa genitália. Por outro lado, diz-se que a criatura é mulher quando ela vem com uma vagina, né, e toda uma estrutura hormonal correlata também a essa genitália. A ciência, a medicina, vai nos dizer ainda que quando a criatura nasce sem um aspecto definido desse sexo biológico, ela é chamada de hermafrodita, ou um termo mais atual, ainda não oficial para a academia, porém mais recomendado, é o termo intersexos. Com o passar do tempo, o médico vai averiguar, né, a predominância daquela criatura e irá realizar a cirurgia. Normalmente, assim se acontece, corrigindo essa falha chamada de hermafroditismo. Então, o conceito de sexo biológico é muito fácil, é muito visível aos nossos olhos. Um segundo componente da sexualidade humana seria a identidade sexual ou identidade de gênero. E o que consistiria a identidade sexual, a identidade de gênero? Ora, esse componente diz respeito àquilo que a criatura sente quando ela se olha diante do espelho. Então, eu me olho na frente do espelho, eu me sinto um homem. Minha identidade sexual ou de gênero é masculina. Por outro lado, eu posso me olhar no espelho e me sentir uma mulher. Minha identidade de gênero será feminina. Percebamos que esse componente da sexualidade independe do sexo biológico da criatura. Nós vamos adentrar nele daqui a pouquinho. Um terceiro componente seria a orientação sexual. A orientação sexual é para onde o meu desejo afetivo sexual está dirigido. Quando é dirigido para pessoas do sexo oposto, eu posso ser classificado como heterossexual.
quando, para criaturas do mesmo sexo, eu posso ser chamado de homossexual, que é o tema central do nosso estudo na noite de hoje. E se essa orientação afetivo-sexual é voltada para os dois sexos, eu sou chamado de bissexual. Um último componente da sexualidade humana, esses conceitos são importantes para nós adentrarmos na temática da homossexualidade, é o conceito de papel sexual. É aquilo que a sociedade vê na figura de um casal. Nós damos um exemplo, um casal heterossexual, um homem ou uma mulher. Ordinariamente, comumente, ao longo do tempo, o papel sexual ativo ficou mais ligado à figura do homem, nessa relação heterossexual. Enquanto que o papel sexual passivo ficou mais ligado para a mulher. É por isso que, na nossa construção histórica, vimos que a maior parte do tempo o homem era aquele que ia ao mercado de trabalho, né, que era o provedor, tinha mais energia, mais ativo na relação, enquanto que a mulher desenvolvia o campo do afeto com mais facilidade, né? Cuidava do lar, das crianças, tinha mais ou tem mais facilidade em dialogar com as crianças. Porém, esse papel sexual, ele é construído e reconstruído ao longo da história. É por isso que hoje, em muitos casos, nós vemos esse papel invertido dentro de um casal heterossexual, que é o exemplo que nós estamos dando. A mulher indo ao mercado de trabalho, ativa, proativa, enquanto o homem, muitas vezes, fica em casa, cuidando do lar, das crianças. Então, esse papel sexual, esse componente da sexualidade humana, ele é alterado, remodelado ao longo da história humana. Passando por esses conceitos, nós queríamos adentrar com mais atenção no conceito de orientação sexual e definir quais seriam as orientações sexuais para a ciência. Podemos citar a primeira como sendo a orientação heterossexual. Quem é o heterossexual? É aquele cuja identidade de gênero, via de regra, está de acordo com o sexo biológico e a orientação afetiva sexual está voltada para pessoas do sexo oposto. Me permitam me usar como exemplo em todas as hipóteses. Eu, André, sou heterossexual. Eu me olho diante do espelho, eu me sinto o homem. E sexualmente eu me sinto atraído por pessoas do sexo oposto. Logo, eu sou heterossexual. Uma segunda orientação, tema central das nossas reflexões na noite de hoje. O homossexual. Quem é o homossexual? É aquele que, via de regra, tem a identidade de gênero compatível de acordo com o sexo biológico e tem a sua orientação afetivo-sexual voltada para pessoas do mesmo sexo. Então, eu, André, me olho diante do espelho, eu me sinto um homem. E sexualmente eu me sinto atraído por outros homens. Logo, eu, André, sou homossexual. Uma terceira orientação, a bissexual. Quem é o bissexual? É aquele cuja identidade de gênero está de acordo com o sexo biológico. E a orientação afetiva, o desejo afetivo sexual, é voltado tanto para pessoas do mesmo sexo, como para pessoas do sexo oposto. Eu, André, me olho na frente do espelho, me sinto um homem. E eu me sinto sexualmente atraído tanto por homens quanto por mulheres. Logo, eu, André, sou bissexual. E uma quarta orientação sexual seria a orientação assexual. Quem seria o assexual? Seria aquela criatura que não apresenta ou apresenta em níveis muito baixos desejo, atração sexual por outras pessoas. Atualmente, o assexualismo, a assexualidade, ela está prevista no CID, que é o Código Internacional de Doenças, Classificação Internacional de Doenças, um documento produzido pela Organização Mundial de Saúde, que por sua vez é vinculado à ONU, que cataloga as doenças, os transtornos conhecidos, para facilitar o estudo e as atividades dos médicos e, por sua vez, da sociedade em geral. Esse ponto é muito polêmico, porque muitas pessoas vêm defendendo a ideia de que é natural que a criatura não tenha desejos sexuais. Nós precisamos aguardar o desenrolar dos anos para saber se o assexualismo irá permanecer no CID ou dele será retirado. Nós prometemos que iríamos falar um pouquinho mais sobre a identidade de gênero ou identidade sexual. E nesse ponto seria interessante nós, rapidamente, conceituarmos a figura do transexual.
Quem seria o transexual? Seria aquele cuja identidade de gênero não está de acordo com o sexo biológico. E a orientação do desejo sexual está voltada tanto para pessoas do mesmo sexo, como para pessoas do sexo oposto ou os dois. Voltando novamente ao meu exemplo. Eu, André, sou transexual. Então, ao me olhar diante do espelho, eu me sinto... Se eu sou trans, eu me sinto uma mulher. E minha atração sexual pode ser voltada para pessoas do sexo masculino, eu serei um trans heterossexual. Pode ser voltada para pessoas do sexo feminino, eu serei um trans homossexual. Ou pode ser voltado para pessoas dos dois sexos, eu serei um trans bissexual. O transexualismo, como ele ainda é conhecido, está também previsto no CID, e ele é catalogado como sendo um transtorno de identidade sexual com presença de tentativa de automutilação e de autoextermínio. Porque nos dizem os médicos, pelo menos boa parte deles, que a figura do trans normalmente é muito insatisfeita com o seu corpo físico e sente vontade de alterar o seu organismo. Então imaginemos eu, André, em sendo trans, me sentindo uma mulher, eu não me sinto bem em ter um pênis, por exemplo. E tenho o desejo de retirar esse órgão genital. Esse ponto também é bastante polêmico, né? Muitas correntes, muitos grupos sociais, muitas organizações vêm tentando retirar do catálogo de transtornos essa orientação sexual, sob o argumento de que ela não consiste em um transtorno, mas numa livre manifestação da criatura. Precisamos, de igual modo, aguardar o desenrolar dos anos para saber como a ciência, a academia oficial, irá tratar a temática. É interessante, nesses conceitos iniciais que estamos passando, diferenciar orientação sexual de comportamento sexual. Porque a criatura, um homem, por exemplo, um homem hétero, ele pode ter relações com pessoas do mesmo sexo e não ser homossexual. E essa é justamente a diferença entre orientação sexual e comportamento sexual. É como se a orientação sexual fosse algo mais perene, mais cristalizado na criatura, enquanto que o comportamento representa algo pontual na vida do indivíduo, em sua experiência de vida. Alguns exemplos retirados dessa obra de Andrei Moreira, que alguns de vocês gravaram, fotografaram, nós encontraremos alguns exemplos de comportamento sexual que vão nos ajudar a esclarecer a temática. Por exemplo, experimentações na adolescência. Diz-nos o médico que, durante o período da adolescência, é natural que a criatura sinta vontade de experimentar. E nesse período, adolescência, juventude, uma pessoa heterossexual, por exemplo, pode ter relações sexuais com outros homens. Passada essa fase, ela se vê como uma pessoa heterossexual. E não tem qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de dúvida em relação à sua sexualidade. Logo, essa pessoa, em uma determinada fase da vida, teve um comportamento sexual com pessoas, tendo relações com pessoas do mesmo sexo, mas ela não era uma criatura homossexual, uma pessoa homossexual. Um segundo exemplo, esse bem mais famoso, a homossexualidade situacional. E Andrei Moreira nos dá um exemplo muito clássico. Homens que iam à guerra, por exemplo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Eram casados com mulheres heterossexuais, nunca tiveram dúvida disso. Vão a um período belicoso, a um período de guerra, passam muito tempo distantes de suas esposas, e naqueles instantes, como se a pulsão sexual, a energia sexual, brotasse com muita força, ele tem relações sexuais com outros homens da tropa, por exemplo. Cessada a guerra, ele volta com vida para casa e relaciona-se novamente com a sua esposa, enxergando-se uma criatura, sentindo-se uma criatura heterossexual e não tendo nenhuma dúvida sobre a sua orientação. Logo, aquela foi uma situação pontual na vida da pessoa. Está clara a diferença? Outros exemplos, doença mental. Há doenças mentais, diz-nos o médico Andrei Moreira, que podem provocar na criatura, que seja, por exemplo, heterossexual, o desejo de se relacionar com outros homens, com pessoas do mesmo sexo, melhor dizendo. O exemplo masculino sempre é mais forte para mim,
porque eu estou homem nesta reencarnação do ponto de vista biológico. Peço licença para usá-lo. Eu não estou dizendo, vale ressaltar, que a homossexualidade é uma doença mental. Nós vamos chegar daqui a pouquinho nesse ponto. E, por fim, um último exemplo, compulsões sexuais. A criatura que tem o impulso sexual, a energia sexual, que não está devidamente educada, pode, nesse meio de campo, relacionar-se com pessoas do mesmo sexo sem que ela seja homossexual. Então, está clara a diferença entre uma coisa e outra? A orientação sexual, algo perene, cristalizado na criatura, enquanto que o comportamento diz respeito a alguma situação pontual na experiência do indivíduo. Após vermos esse conceito, queremos dizer que o fenômeno da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é bastante antigo. Diz-nos os estudiosos que um dos exemplos, um dos fatos históricos mais antigos que se tem notícia sobre esse tema é a de um guerreiro que foi encontrado congelado entre a Itália e a Suíça, né, ali nos Alpes, no ano de 12.000 a.C. Esse guerreiro de uma tribo foi encontrado congelado, portanto, seu corpo estava em um estado relativamente interessante, né, de conservação. E no ânus desse guerreiro foi encontrado sêmen, com uma carga genética diferente do próprio guerreiro, da própria pessoa congelada. De onde se extrai que ali está, ou pode-se encontrar, um dos primeiros registros de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E nós nos perguntamos, Islã falou, né? É um tema árduo, é um tema polêmico. Por que estudar a homossexualidade? E na visão espírita, por que estudar? Uma das razões encontraremos nessa obra, Sexo e Obsessão, de psicografia de Divaldo Franco, autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda. Nessa obra, que foi publicada em 2002, o espírito Filomeno de Miranda irá avisar que o número de homossexuais reencarnando na Terra iria ser tão grande nos próximos anos, que era necessário que psicólogos, sociólogos, estudiosos do comportamento humano se debruçassem sobre a temática para oferecer soluções, caminhos, respostas para esse tema que seria colocado em tona nos próximos anos. Nos parece que a previsão desse espírito veio a calhar. Trazemos alguns dados atuais, extraídos também da mencionada obra do Andrei, que apontam de 2% a 13% da população em geral é homossexual. Pesquisa realizada em 2011, apontando esses números. Na Arábia Saudita, em Mauritânia e em Iêmen, a prática homossexual, o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo, é considerada crime. E pasmem, na Alemanha, o Código Criminal ainda caracterizava essa relação como crime até o ano de 1994. É certo que a relação jurídica de homossexuais com o Estado na Alemanha mudou muito até 1994. Mas o artigo que era utilizado, inclusive foi utilizado durante o período do nazismo, para fundamentar a perseguição e condenação a pessoas homossexuais, apenas foi revogado em 1994. Dados não tão felizes, aliás, muito tristes, sobre preconceito e homofobia. O Brasil, no ano de 2011, ocupou o primeiro lugar no ranking mundial de violência contra pessoas homossexuais. Talvez por isso, pessoas homossexuais, pesquisa realizada em 2008 na Inglaterra, estão mais propensas a doenças mentais, suicídio, abuso de substâncias e autoagressão deliberada, quando comparadas a pessoas heterossexuais. 17 milhões de homossexuais no Brasil, de 17 milhões, apenas 5% assumiam a sua orientação, dados de 2011. E existem mais de 60 mil casais homossexuais vivendo sob o mesmo teto, dados de 2000. Após passarmos sobre esses conceitos e sobre esses números, nós nos perguntamos, para a ciência, quais seriam as causas da homossexualidade? Ora, se nós vimos que de 2% a 13%, o primeiro dado, da população em geral é homossexual, de acordo com uma pesquisa, são dados e números aproximados, naturalmente, nós vamos concluir que todo o restante, os 85%,
pertence a outra orientação sexual, talvez a heterossexual, talvez seja mais numerosa. E a ciência, por quê? Por que a quantidade, por que existem pessoas homossexuais? A ciência já tentou encontrar ou vem tentando buscar respostas em diversos campos. Vemos, por exemplo, para a biologia. A biologia já decidiu trafegar por essa área e tentou encontrar as respostas nos hormônios. Haveria algum hormônio que seria produzido em maior quantidade nos homossexuais quando em relação a hétero? Ou a diferença é quantitativa, ou a diferença é qualitativa? Mais de 60 mil casais homossexuais vivendo sob o mesmo teto, dados de 2000. Após passarmos sobre esses conceitos e sobre esses números, nós nos perguntamos, para a ciência, quais seriam as causas da homossexualidade? Ora, se nós vimos que de 2 a 13%, o primeiro dado, da população em geral é homossexual, de acordo com uma pesquisa, são dados e números aproximados, naturalmente, nós vamos concluir que todo o restante, os 85%, pertence a outra orientação sexual, talvez a heterossexual, talvez seja mais numerosa. E a ciência, por quê? Por que a quantidade, por que existem pessoas homossexuais? A ciência já tentou encontrar ou vem tentando buscar respostas em diversos campos. Vemos, por exemplo, para a biologia. A biologia já decidiu trafegar por essa área e tentou encontrar as respostas nos hormônios. Haveria algum hormônio que seria produzido em maior quantidade nos homossexuais quando em relação a hétero? Ou a diferença é quantitativa, ou a diferença é qualitativa? Nunca encontraram. As pesquisas que caminharam nessa área sempre chegaram na resposta que a questão da orientação sexual é algo muito mais ligado à estrutura psicológica da criatura. Algo muito mais complexo do que a produção de hormônios. Já tentou se encontrar a resposta na genética. Haveria algum gene que expressa essa orientação sexual? Os pesquisadores se detiveram nessa área quando perceberam que existia um número até considerável de pessoas da mesma família que eram homossexuais. Seria a questão genética? Até hoje, nunca foi isolado nenhum gene que identificasse a expressão dessa orientação sexual. Análises anatômicas. O cérebro, por exemplo, do homossexual seria diferente do cérebro de um hétero? As respostas não foram encontradas aqui. Na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, nas ciências que lidam com a mente, também já se buscou encontrar respostas. Aqui na foto nós vemos a famosa figura de Freud, pai da psicanálise. O famoso médico deixou registrado em alguns textos esparsos esse assunto. Não encontramos nele, pelo menos de acordo com aquilo que pesquisamos, uma ideia fechada, completa do que seja a homossexualidade. Alguns registros apontam que a homossexualidade aparece quando o complexo de Édipo não é formado de forma correta na criatura. Não teremos tempo de aprofundar essa linha, mas o importante é dizer que, além de encontrar textos que apontam de Freud essa direção, encontraremos muitos outros em que ele afirma que teve pacientes com essa orientação e que eles não apresentavam nenhum distúrbio de comportamento. Eram pessoas absolutamente normais, saudáveis. Pouco tempo depois, alguns anos depois, alguns estudiosos da psicanálise deram à homossexualidade um caráter bastante patológico. É por isso que, até não muito tempo, tratava-se homossexuais que buscavam tratamento com camisa de força, com choques elétricos, porque entendiam que aquela seria uma patologia. Então, a psicanálise fez esse movimento com Freud, mais tarde com outros pesquisadores caminhou com algumas diferenças, mas vemos, por exemplo, que a psicologia de Jung, chamada psicologia analítica, vai afirmar que a orientação sexual da criatura não influencia sobremaneira no seu processo de individuação, de crescimento. Portanto, a homossexualidade ou a heterossexualidade, ou qual seja a orientação sexual, não é determinante para que a criatura se desenvolva. Dentro desse panorama, qual seria a conclusão da psicologia, da psicanálise para o tema?
nenhuma. Não há um consenso acerca da temática para esses campos do conhecimento. A título de informações históricas, é necessário dizer que a homossexualidade, então chamada de homossexualismo, foi considerada uma doença para a Academia Médica Oficial. Ela estava no CID, no Classificação Internacional de Doenças. Porém, no início da década de 90, ela foi definitivamente retirada do catálogo de enfermidades. Aqui percebemos um pequeno caminho histórico. Em 73, a Associação Americana de Psiquiatria retirou do seu catálogo de doenças, transtornos, né, essa orientação sexual. Em 75, foi a vez da Associação Americana de Psicologia. Em 85, foi a vez do Conselho Federal Brasileiro de Psicologia. E, finalmente, em 17 de maio de 90, a Organização Mundial de Saúde retirou do CID essa orientação sexual. É por isso que esse dia, o dia 17 de maio, que nós passamos recentemente, ele é considerado o Dia Mundial na luta contra a homofobia, em razão desse fato histórico. Apesar de não ser considerado uma doença, é possível que a criatura homossexual ela tenha dificuldades em lidar com a sua orientação sexual, não se aceitar homossexual. Por essa razão, ela pode ser enquadrada como uma pessoa que tem orientação sexual egodistônica, chamada de homossexualidade egodistônica, quando ela não se sente bem. Porém, ressaltamos, não é a orientação sexual que é considerada uma doença, mas a dificuldade que a criatura tem em lidar com ela. Ela pode se enquadrar nesse transtorno, né, catalogado no CID, F66.1, de orientação sexual egodistônica. Está claro? Podemos caminhar? O ritmo está legal? Então, nós queríamos entrar agora no coração do nosso estudo. Qual seria a contribuição da doutrina espírita para o tema? É necessário nós dizermos, em primeiro lugar, que diversamente das ciências tradicionais, que enxergam a criatura a partir do berço até a sua morte, até o túmulo, o Espiritismo vê em cada um de nós um espírito muito antigo, que teve diversas experiências corporais por meio de um processo que Allan Kardec chamou de reencarnação, embora a ideia fosse muito mais antiga. Portanto, cada um de nós possui inúmeras experiências, inúmeras formas diferentes de lidar com a nossa energia sexual, inúmeras opções, escolhas que fizemos do uso dessa energia num passado mais ou menos distante. É olhando sobre essa criatura, que é cada um de nós, espíritos antigos e imortais, que o Espiritismo debruça o seu conhecimento sobre a matéria. Quando queremos saber algo, alguma postura, algum conceito do Espiritismo, nós vamos para uma obra que é considerada a obra mais importante da doutrina espírita. Qual seria? O Livro dos Espíritos. Escrito por Allan Kardec, especialmente para aqueles que não são espíritas e que aqui estão, a obra básica do Espiritismo foi lançada em 1857, na França, com a organização daquele que chamamos de codificador, Allan Kardec. Era um francês, estudioso, né? Hoje poderíamos chamar de pedagogo, que organizou essa obra, compilando as informações que recebia de diversos médiuns, as perguntas que ele mesmo formulava. Portanto, nessa obra, encontraremos Allan Kardec perguntando de diversas coisas, de Deus, da relação dos quem são os espíritos, da relação dos espíritos com os homens, das leis morais a que estamos submetidos, das esperanças e consolos presentes e futuros. Existe céu, existe inferno. O que é a morte? Encontraremos Allan Kardec, portanto, passando por diversas perguntas essenciais para o conhecimento humano. Nessa obra, ele não perguntou especificamente sobre a homossexualidade. Porém, ele fez 3 perguntas aos benfeitores espirituais que nos são muito interessantes e que nos ajudam a compreender melhor a temática. Antes de entrar nela, nós queríamos deixar 2 observações. A primeira é que, não sei se perceberam, a maior parte do tempo fiz referência à orientação sexual que estamos estudando como homossexualidade e não homossexualismo. Alguém desconfia o porquê? Homossexual é uma doença e outra.
Exato. Quando ela era conhecida, quando ela era tida, considerada um transtorno, uma doença, ela era conhecida comumente como homossexualismo. Como ela deixou de ser, é preferível, né, que nós nos valemos, que nós utilizemos a expressão homossexualidade. E uma outra observação. Também perceberam que eu, ao me referir a um dos componentes da sexualidade, fiz referência à orientação sexual. Por que razão? Porque a opção do meu desejo, eu quero baixar esse microfone, eu quero subir esse microfone. Porém, com a orientação sexual, a coisa não funciona assim. A orientação sexual, como dissemos, é algo muito perene, muito cristalizado na pessoa, no indivíduo. Ou numa linguagem espírita, né, no espírito. Ela é muito complexa, ela não muda de acordo com o meu desejo. Por isso que o termo mais adequado, tanto para a ciência, a academia oficial, como para nós espíritas, que aqui estamos, seria orientação sexual e não opção. Mas adentremos nas 3 perguntas que Allan Kardec fez. Quando ele está falando da pluralidade das existências, ele abre um item, sexo nos espíritos, e pergunta: tem sexos os espíritos? A resposta dos espíritos é mais ou menos a seguinte: não. Não como entendeis. Porque o sexo biológico depende da organização da criatura. Entre eles existe afinidade e simpatia. O que é que os espíritos nos querem dizer? Uma proposta de interpretação. Que o sexo biológico, ser homem, ser mulher, é algo que está ligado à nossa organização física. À estrutura celular, à nossa estrutura perispiritual. Perispírito, para aqueles que não são espíritas, seria o revestimento que o espírito tem e que faz a ligação do corpo físico com o nosso espírito. Essa estrutura biológica masculina, feminina, ela é visível quando nós reencarnamos. Mas o espírito, em essência, ele não tem sexo masculino ou feminino. Porém, ele tem energia sexual. Nós vamos daqui no próximo slide mostrar uma figurinha que pode nos auxiliar ao entendimento sobre esse ponto. Na pergunta seguinte, Allan Kardec vai perguntar: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, respondem os benfeitores. É dessa forma que acontece. Quando errante, ou seja, no intervalo entre uma encarnação e outra, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? A pergunta que Kardec fez: o que prefere? O que ele prefere? A resposta é: pouco importa. O que importa é as provas pelas quais ele vai passar, a necessidade do espírito. E respondendo à pergunta de Zezé, a depender do estado do espírito, da sua condição evolutiva, eu acho que ele pode escolher sim. Se for um espírito, porém, mais atrasado, os benfeitores espirituais, né, que cuidam da sua jornada, fazem, né, essa escolha. Prometi que no próximo slide iríamos falar um pouco de energia sexual. E aí está. Esse triângulo não é meu, ele foi elaborado por Alberto Almeida, que é um grande médico, né, presidente da Associação Médico Espírita lá do Pará. E ele nos diz o seguinte: a energia sexual, que circula com muita força, por exemplo, no centro genésico, ela pode tomar algumas direções. E, didaticamente, ele estabeleceu que essas direções podem ser os vértices do triângulo. Então, nós podemos utilizar a energia sexual, por exemplo, para a reprodução. Fácil de entender, a reprodução da espécie humana. Mas podemos utilizar a energia sexual, a parte de cima, para a revitalização do afeto. Também uma possibilidade. É por isso que pessoas, por exemplo, que têm idade mais avançada, idosos, trocam energia sexual. Eles não têm o ato sexual em si, não realizam mais o ato sexual em si, por questões biológicas, mas, ao trocarem afeto, carinho, abraço, né, eles trocam ali energia sexual. Seria um outro direcionamento que poderíamos dar a essa energia. E um terceiro vértice, eu sei que está pequenininho para o pessoal aí de trás, são estímulos criadores com vistas ao trabalho, à criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura. O que significa essa vertente? Para defini-la, o movimento espírita pegou uma palavra emprestada de Freud, muito comum nas suas obras. Quando a criatura decide
utilizar a sua energia sexual para fazer o bem, para o trabalho, para a ciência, ela canaliza, é um termo também utilizado, sublima, é um termo emprestado de Freud, ou transmuda para outros. Alguém tem um exemplo do movimento espírita de uma pessoa que utilizou com muita força a energia sexual para esse vértice? Perfeito. Divaldo, Chico foram pessoas que não casaram, né, não namoraram durante a sua vida, tiveram relações sexuais, né, com outras pessoas, porém, são pessoas que utilizaram essa energia sexual com muita vitalidade para o trabalho do bem. Nesse caso, o caso de Chico, o trabalho da psicografia, né, de atendimento. No caso de Divaldo, o trabalho da psicografia, o trabalho das palestras, o trabalho da adoção, né, de cuidar da Casa do Caminho, que é a casa que ele fundou e até hoje, né, organiza lá em Salvador, com o auxílio de muitos colaboradores. Portanto, o Espiritismo, ele alarga a visão da criatura nesse ponto, porque ensina que a energia sexual é a energia criativa da pessoa. Lionel Messi, 5 vezes melhor jogador do mundo, de quem eu sou fã e suspeito. 5 vezes melhor jogador do mundo. Absolutamente impossível assistir um jogo do Barcelona sem ficar com o queixo caído com o futebol que ele joga. Aquele futebol que fê-lo ganhar os 5 títulos, artilheiros não sei quantas vezes, é a energia sexual pulsante de Messi, trabalhada para aquela direção. O que não significa que ele não trabalhe nos outros vértices também. Até mesmo porque ele é casado, ele tem filhos, tem 2 crianças. Entenderam essa noção de energia sexual? Era interessante para a compreensão da temática. Portanto, a partir desses conceitos iniciais, se os espíritos têm sexos, né, o que ele prefere antes de reencarnar, se homem ou mulher, o que é energia sexual, como podemos utilizá-la, seria necessário, ou eu queria propor a vocês, rever alguns conceitos e posicionamentos que ficaram cristalizados no movimento espírita. Por exemplo, às vezes perguntamos a alguém quem é homossexual, algum companheiro espírita, e ele responde, os homossexuais são os invertidos. Esse termo Freud utilizou. Ora, se nós estivermos nos referindo às pessoas que não se sentem confortáveis com o seu sexo biológico, ela não será homossexual, ela será uma pessoa que não se sente bem com o seu sexo biológico, sente-se pertencendo ao sexo oposto. Transgênero ou transexual. Transsexual é uma palavra mais específica, transgênero abrange mais coisas. Então, não é correto, de acordo com os padrões da ciência que temos hoje, denominar os homossexuais de invertidos. Uma outra proposta, Emmanuel, na obra Vida e Sexo, que é, a propósito, uma obra extraordinária. Quem tirou foto da foto de Andrei, que eu coloquei no slide, lembre-se dessa obra, Vida e Sexo. Uma obra desse tamanho, é bem fininha, mas extraordinária no conhecimento que apresenta. Olha o que ele diz. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade em alguns círculos da ciência. Alguém percebeu algo estranho? A homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade. Homossexualidade e transexualidade são a mesma coisa? Talvez por isso, Emmanuel, ao escrever a obra pela psicografia do Chico, disse, também hoje chamada de transexualidade. Porque à época não se tinha, talvez, o cuidado de fazer essa diferenciação. A obra foi psicografada na década de 70. Portanto, é sempre necessário nós atualizarmos as informações, inclusive as que vêm dos espíritos, psicografadas, com o conhecimento contemporâneo. O espiritismo sempre acompanha a ciência, né? Sempre está atenta, até mesmo porque a ciência é um de seus vértices, guardada as devidas diferenças, né? Allan Kardec vai dizer que a ciência espírita é diferente da ciência tradicional. O que não quer dizer que nós devemos nos descuidar de fazer essa devida atualização. E, por fim, é necessário convidá-los para refletir sobre algumas posições como a de Jorge André e de Herculano Pires. Jorge Andréa, por exemplo, em uma excelente obra chamada Forças Sexuais da Alma, Jorge André é médico, se eu não me engano ele está encarnado ainda, não está? No Rio. E ele afirma, né, em linhas sucintas,
que a homossexualidade, quando ele então chamava de homossexualismo, era de fato uma doença. E que o ideal seria que a criatura, né, canalizasse, fizesse um movimento de sublimação. Ele trabalha, em geral, essa ideia. A obra de Andrea foi escrita, né, na década de 70. Nessa época, qual era a ideia geral que se fazia sobre a homossexualidade? Se alguns meios acadêmicos já faziam a diferenciação, já tinham retirado o seu caráter patológico, temos que nos lembrar que na década de 70 é bastante razoável que a maior parte das pessoas, inclusive muitos médicos, pudessem compreender que ela se tratasse de uma enfermidade, de um transtorno. Por isso a necessidade, é um convite, cada um terá naturalmente o direito de ler a obra, de folheá-la, de buscar compreendê-la e de formar as suas próprias opiniões. Resta-nos propor a todas e a todos essa reflexão sobre essa ótica. Estariam desatualizadas? Representariam um posicionamento isolado? Para podermos encontrar as nossas respostas. Quais seriam as causas da homossexualidade para a doutrina espírita? Nós queríamos trazer, a título de ilustração, 4 causas, extraídas também da obra do André, que fizemos menção. Aqui fizemos menção. Sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, naturalmente, porque o tema é bastante longo e complexo. Uma primeira causa que nós traremos seria esta. A consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência do mesmo sexo por muitas encarnações. Qual seria a ideia trabalhada nessa hipótese? Um espírito que reencarna várias vezes, por exemplo, como homem. Me permitam esse exemplo, como disse anteriormente, já que nesta encarnação eu estou homem, biologicamente falando. Imaginemos que durante essas 10 encarnações, ele, homem biologicamente, com orientação sexual heterossexual, sentindo-se atraído por mulheres, reencarne, por alguma razão, como mulher. É possível, essa é a ideia que se trabalha nessa hipótese, nessa causalidade, que, ao reencarnar num corpo feminino, ele mantenha o desejo, a atração sexual por mulheres. E aí ele se caracterizaria como homossexual. Em que pese Allan Kardec não haver falado sobre esse tema no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita nos parece que ele mencionou essa temática. A Revista Espírita era uma espécie de jornal periódico, né, que Allan Kardec escrevia para discutir as questões que lhe eram apresentadas. E num artigo intitulado As Mulheres Têm Alma, Allan Kardec vai mencionar: mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Percebam, certas anomalias aparentes. É como se o codificador dissesse: olha, você que está achando estranho, leitura nossa, você que está achando estranho essa mulher sentir-se atraído por mulheres, é porque você está olhando para a criatura agora. Mas você não sabe quem ela foi nas outras encarnações. Por quem ela se sentiu atraído nas outras experiências que esse espírito teve. Percebam a lucidez do codificador de, no ano de 1866, tecer um comentário com essa lucidez. Vamos em frente. Uma segunda causalidade que nós destacaríamos seria a expiação. Em que consistiria essa causalidade? Emmanuel, em Vida e Sexo, e outros atores espirituais, vai nos dizer, por exemplo, um homem que, durante a sua encarnação, sentindo-se atraído por mulheres, um homem heterossexual, imaginemos que ele lesione afetivamente o coração de diversas mulheres. É casado, é infiel, né, tem muitas amantes, muitos relacionamentos extraconjugais, promete muito a muitas mulheres, machuca o coração de várias. É possível que esse espírito reencarne num corpo feminino, conservando a sua atração por mulheres, mas para
com o objetivo de valorizar aquele sexo biológico, aquele corpo que ele tanto maltratou na outra encarnação. Está clara essa hipótese? Entenderam? Quem não é espírita, quem não está acostumado com a linguagem. Querem que eu repita? Então, nesse caso, muitos autores, muitos pesquisadores, estudiosos vão dizer que o mais adequado seria que a criatura sublimasse, canalizasse essa energia sexual e não vivenciasse tal orientação sexual. Nós respeitamos a posição e voltaremos a esse ponto no final das nossas reflexões. Uma terceira causalidade poderia ser a obsessão. A obsessão é o fenômeno em que um espírito, né, perturba outro espírito, causa-lhe algum mal. Essa perturbação pode ocorrer entre pessoas que estão encarnadas, né, e entre pessoas que estão desencarnadas. De encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. O caso que nós temos assim mais conhecimento, que é mais palpável, que nós vemos nas novelas, por exemplo, é a encarnação de criaturas, de espíritos já desencarnados para pessoas que estão encarnados. Para ilustrar essa causalidade, nós trazemos uma história narrada por Divaldo Pereira Franco em uma de suas palestras. Isso está registrado na obra Sexo e Consciência, que é uma coletânea de palestras de Divaldo, né, por escrito, né, copiadas, digitadas. Ele vai nos contar que, certa feita, na Mansão do Caminho, né, na casa espírita que se encontra instalada dentro da Mansão do Caminho, lá em Salvador, ele recebeu uma pessoa em atendimento que estava passando por dificuldades. E ele contou a história de Divaldo. Era um homem da alta sociedade que disse assim: Divaldo, eu sou heterossexual, eu sou casado, eu tenho 2 lindos filhos. Eu amo a minha esposa, mas acontece que em determinadas horas da noite, eu sinto uma vontade incontrolável de me relacionar com homens. Então eu saio para os bares para tentar encontrar alguém, e se não encontro, busco esse alguém nas ruas mesmo, na prostituição. E Divaldo fica compadecido daquela pessoa. E diz assim: meu filho, vamos nos tratar. Se você está acomodado com isso, isso lhe faz infeliz. Divaldo, eu me sinto tão infeliz que quando eu chego em casa, eu não tenho coragem de me deitar na cama da minha esposa, eu durmo no chão. Porque eu me sinto sujo pelo que eu fiz, traindo a minha esposa. Divaldo sugeriu o tratamento, lhe deu uma versão, um exemplar do Livro dos Espíritos, e ali começou o tratamento tradicional na casa espírita. Sintetizando a história, certa feita, quando Divaldo estava dormindo, ia dormir, né, já no seu quarto, percebeu a presença de um espírito que se identificou e disse: saia do meio do caminho. Você não tem nada a ver com isso. Contou, né, que havia um compromisso entre aquele espírito desencarnado e aquele homem que estava fazendo o tratamento, que era ele que influenciava, né, que levava pelo pensamento, pelo poder do pensamento, aquele espírito encarnado, aquele homem da alta sociedade, a se comportar daquela forma. E então Divaldo percebeu tratar-se de um processo obsessivo. O tratamento foi feito, foi realizado. Aquele espírito deu muito trabalho, mas com o tempo, né, os benfeitores espirituais, com alguns anos de tratamento, providenciaram a reencarnação daquele espírito como filho daquele homem que estava, né, da alta sociedade. Aquela pessoa que tinha a dificuldade de manter-se fiel e tinha desejo de ter relações homossexuais. Naturalmente, essa pessoa foi tratada, e depois de ser tratada, né, com o tratamento do centro espírita, ela passou a ter nenhum desejo de relacionar-se com outros homens. Muito tempo depois, Divaldo revelou-lhe que aquela criança que nascera era, né, um espírito que lhe obsediava, que lhe influenciava por meio dos pensamentos. Portanto, é um caso de obsessão, em que a criatura sentia a necessidade de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, em decorrência de um processo de obsessão que tem suas matizes, suas raízes, a forma, né, de ser conduzido, a identificação do espírito desencarnado com o obsediado, que é um tema que poderá ficar para outras oportunidades. E por último, queríamos trazer a causalidade do trauma. Trauma este que pode, na ótica espírita, ser originado de outra encarnação. Para ilustrar essa causalidade, trazemos uma história contada, nós novamente aqui o citamos, por Alberto Almeida.
Alberto Almeida, médico lá do Pará, presidente da Associação Médico Espírita. Alberto Almeida conta que recebeu em seu consultório, ele que também é terapeuta e faz terapia de regressão de memória, um paciente que dizia o seguinte: Divaldo, Alberto, eu sou heterossexual. Porém, todas as vezes que eu me aproximo de uma mulher, eu sinto uma repulsa. Uma repulsa que eu não sei de onde vem e nem sei o porquê. Isso vem acontecendo tantas vezes que eu decidi me relacionar com outros homens. Mas eu sinto que eu não sou homossexual, eu sou heterossexual. E queria saber se está havendo algum problema comigo. Então, naturalmente, Alberto Almeida achou que naquele caso seria interessante fazer uma regressão de memória. Ele fez a regressão. Aquele espírito colocou, para fora a lembrança de uma existência anterior, em que ele fora um escravo, que se apaixonara por uma escrava, no mesmo local onde viviam. Porém, o dono daqueles escravos, na feliz expressão utilizada naquela época, na infeliz expressão utilizada naquela época, tinha interesses sexuais na escrava. Percebendo que ambos os escravos sentiam-se atraídos um pelo outro, ele, o senhor, o proprietário, o senhor de engenho, provavelmente, castrou o escravo. Então, foi feito o processo da regressão, ele voltou ao estado atual. Moral da história. O trauma, do ponto de vista orgânico, não passou de uma encarnação para outra, porque biologicamente aquele paciente era saudável. Porém, do ponto de vista psíquico, emocional, o trauma ultrapassou as fronteiras da encarnação. Razão pela qual, todas as vezes que aquele homem se aproximava de uma mulher, o seu inconsciente jogava aquela informação. Foi isso que, numa outra oportunidade, causou-lhe a castração. Não se aproxime. Como se fosse uma espécie de defesa. Então, Alberto Almeida tratou aquele trauma e depois do tratamento, a criatura, aquele homem, aquele paciente, viu-se uma criatura como uma pessoa heterossexual, sem qualquer dúvida. Percebam, eu não estou dizendo que a homossexualidade é a doença. O problema dessa pessoa era o trauma, que devidamente tratado, resultou numa consciência, numa certeza de que ela era heterossexual. Depois de passarmos por essas causalidades, nós queríamos levantar 3 questões interessantes sobre o tema antes de voltarmos a palavra para a Islã. Dá tempo de falar dessas 3 causalidades? Marcos. Então vamos lá. Dessas 3 questões interessantes, melhor dizendo, para nós refletirmos. Homossexualidade na Bíblia. Muito comum, algumas pessoas afirmarem que a Bíblia condena a prática homossexual. Existem alguns trechos que chamam mais a atenção das pessoas. Nós trazemos 2 deles. Ambos estão presentes no livro de Levíticos. Porém, antes de oferecer esses trechos, alguns dados que justificam essa reflexão. Em uma pesquisa em 2009, registrou-se que 72% das denominações cristãs classificam a homossexualidade como abominação, não natural e perversão. Então, os trechos mais conhecidos são esses: Gênesis, Levíticos e algumas cartas de Paulo. Trazemos o estudo desses trechos de Levíticos, que dizem algo muito parecido. Em Levíticos 18, afirma o livro, que é atribuído a Moisés: não te deitarás, Moisés, que é o líder judeu, e que compôs o Antigo Testamento, que para os judeus é chamado de Taná, que é o livro principal deles. Não te deitarás com um homem como se deita uma mulher. É uma abominação. Em Levíticos 20, o homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Versículos muito fortes. É interessante nós dizermos que a cultura judaica é muito peculiar, rica de símbolos. É necessário que nós aprendamos, aos poucos, a contextualizar as palavras que ali estão, como toda a Bíblia, de uma forma geral. Nessa direção, um pastor da igreja protestante chamado Alexandre Feitosa, lá de Brasília, vem a dizer o seguinte: olha, nós não podemos pegar esse trecho isoladamente
e dizer que a Bíblia condena a relação homossexual. Por quê? E ele tece um comentário sobre esses dois trechos. Naquela época, as tribos judaicas, hebraicas, né, elas eram conduzidas e chefiadas por homens. De modo tal que, se houvesse qualquer prática que inviabilizasse o surgimento de homens, quer seja a prática sexual entre homens e mulheres, naquela época, seria barrada pelos líderes judeus. Porque representaria uma afronta, por que não dizer, até mesmo a sobrevivência daquele povo, que prezava tanto pela multiplicação, pela família, pelas gerações. Então essas frases, essas ideias foram proferidas nesse contexto. Não à toa, nesse livro de Levíticos, por exemplo, nós encontraremos algumas prescrições que são muito estranhas para o mundo de hoje. Levíticos vai dizer, por exemplo, inclusive o Celestino já esteve aqui falando nisso, salvo engano, que uma mulher, quando estivesse menstruada, não podia ser tocada por ninguém. Porque esse alguém se tornaria imundo. A mulher menstruada era imunda. Há um trecho de Levíticos que diz isso. E aí há alguns justificativos plausíveis, né? Medida de higiene. Nós estamos falando de uma sociedade muito antiga, né? Avanços científicos eram muito poucos. Então, se nós pegarmos esses trechos isolados e colocarmos no dia de hoje, nós poderemos estarmos incorrendo em equívocos. Todo o texto bíblico deve ter essa ótica. Qual é o contexto histórico em que foi proferido? A quem se dirigia? Moisés era legislador apenas de Deus, ele recebia a intuição de Deus, como assim é falado, ou como na linguagem espírita, dos espíritos que conduzem o destino do planeta Terra, ou ele também era um legislador civil? Allan Kardec deixa isso bem claro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés também tinha leis para organizar a sociedade judaica, que eram diferentes das leis espirituais que ele vinha trazer. Não seriam essas passagens um exemplo disso? Uma proposta de reflexão para todos. Um outro ponto interessante, casamento homossexual. Seria o casamento entre pessoas do mesmo sexo um atentado contra as leis divinas? Essa pergunta foi feita a Emmanuel. Isso ficou registrado no jornal Folha Espírita, de 84. O espírito Emmanuel, né, que era o guia espiritual, o anjo da guarda de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E a resposta dele foi mais ou menos a seguinte: olha, vocês conhecem a questão X do Livro dos Espíritos? Então vocês já têm condições de encontrar a resposta para essa pergunta. Querem saber que questão é essa? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Alguém notou alguma... Alguém tem alguma observação sobre a pergunta? Sobre a resposta? Não há distinção. Allan Kardec, ao formular a pergunta, não fez se seria contrária à lei da natureza o casamento, a união permanente entre homem e mulher. Ele fez entre dois seres. Essa reflexão é muito importante, ela me faz muito sentido, mas naturalmente, Emmanuel provocou a cada um de nós. E todos e todas que aqui estão livres, né, para, ao chegar em casa, quando desejarem, refletir sobre essa pergunta e encontrar suas próprias respostas. No Brasil, desde 2011, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte jurídica, né, de magistrados mais importante do país, ela decidiu que a união estável, reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Depois dessa decisão, muito importante, chamada no mundo de direito de decisão paradigma, o STJ replicou algumas outras decisões nesse sentido, e é possível hoje, por exemplo, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que um casal homossexual vá ao cartório e faça o seu casamento, né? O servidor do cartório não poderá se recusar a proceder, né, ao casamento. E, por fim, uma última questão, a adoção por casais homossexuais, adoção de crianças por casais homossexuais. Essa questão é muito delicada, e Divaldo Pereira Franco,
nós trazemos aqui novamente a sua reflexão, porque uma pessoa de grande referência para aqueles que não são espíritas, é um trabalhador espírita notável, tem quase 90 anos de idade, é um grande trabalhador, um grande pensador espírita. Ele diz que quando essa questão começou a ser abordada para ele, está registrado na obra Sexo e Consciência, ele se posicionou de uma forma muito reticente. Ele dizia, olha, é possível que haja um problema na criança, porque ela precisa, né, do pai, da mãe, ou pelo menos da figura materna e paterna para o seu desenvolvimento. Há alguns textos de psicologia que suportam essa ideia, que embasam essa ideia. E ele sempre se colocou muito reticente, até que um dia, em meio às suas dúvidas, dentre elas, se as crianças homossexuais, as crianças criadas por casais homossexuais, tornar-se-iam também homossexuais, e isso causaria problemas no futuro para a humanidade, a benfeitora espiritual de Edivaldo, Joana de Ângeles, lhe abordou e perguntou, meu filho, de onde nascem as crianças que são homossexuais, ou que tornar-se-ão assim? Dos casais que são héteros. Então, naturalmente, a problemática que você levanta não faz sentido. E depois o próprio Edivaldo diz, está registrado nessa obra, que com o passar do tempo, ele percebeu que muito mais importante era que a criatura, a criança, estivesse dentro de um lar, onde nele figurasse a figura do amor, do que estivesse fora dele, muitas vezes porque não abandonada, né, ao relento. Desde que o lar fosse, ou seja, constituído em bases sólidas, em bases éticas, estaria válida a adoção por casais do mesmo sexo, né, por casais de pessoas, formados por pessoas do mesmo sexo. No Brasil, uma decisão judicial muito importante para esse tema foi proferida em 2006, novembro de 2006, no interior de São Paulo, quando a pequena Teodora foi adotada por esse casal homossexual. O nome do amigo eu não me lembro, mas o nome do outro é Vasco. Esse nome eu me lembrei porque é um nome de muito bom gosto. E na carteira de identidade, essa foi a primeira criança que recebeu o nome do pai e do pai. Acerca da problemática da criança que vai se desenvolver, né, como ela vai se desenvolver com 2 homens ou com 2 mulheres, é interessante dizer que algumas pesquisas já foram realizadas. Uma delas tornou-se muito conhecida, publicada pela revista Pediatrics, em 2010. Fizeram uma pesquisa com 2 grupos de criança, aquelas que eram criadas por casais hétero e aquelas outras por casais homossexuais de mulheres, de 2 mulheres. Estudou-se o desenvolvimento dessas crianças e constatou-se ao final que aquelas que haviam sido criadas por 2 mulheres não apresentavam nenhum problema no seu desenvolvimento social, psicológico, afetivo. Muitas vezes, algumas delas até se saíram melhores em alguns pontos do que as crianças criadas por casais heterossexuais. É preciso que a ciência e nós estejamos abertos, de olhos abertos para ver essas pesquisas, mas aquelas que já estão sendo publicadas estão apontando para a validade, para a ausência de uma problemática maior em relação a crianças que são criadas por pessoas do mesmo sexo. É interessante dizer que nessa temática destaca-se a figura de Zach Walls, esse jovem que no ano de 2011 viralizou um vídeo na internet, porque ele foi chamado, ele foi ouvido em uma audiência pública no estado de Iowa, nos Estados Unidos, em que se estava discutindo a legalidade do casamento homossexual, dentre outras questões relacionadas ao tema, e ele subiu à tribuna e disse, senhor juiz, o meu nome é Zach Walls, eu tenho 19 anos, e eu queria dizer ao senhor que eu fui criado por 2 mães. A minha mãe, meus avós tiveram alguma dificuldade em aceitar no começo, mas depois não resistiram à minha fofura. E com o passar dos meses, dos anos, a minha mãe decidiu engravidar novamente. Então ela se valeu do mesmo doador anônimo, com o mesmo material genético, engravidou e teve a minha irmã. Portanto, posso dizer com segurança que eu e minha irmã somos 100% irmãos. A razão de eu estar aqui esta noite é para lhe dizer que nós, eu e minha mãe e minha mãe, somos uma família. Nós nos divertimos, quando eu vou para casa, ele estava estudando em outro lugar, nós vamos ao cinema, nós passeamos, nós também temos dificuldades. A minha mãe desenvolveu uma doença muito difícil, nós estamos tentando tratá-la, mas queria dizer, senhor presidente, que muitas pessoas
nesta noite, nesta tarde, passarão por aqui dizendo que mulheres não podem ficar juntas ou não sabem criar crianças. Mas eu vim aqui para dizer ao Senhor que se o Senhor fosse o meu pai, o Senhor teria muito orgulho. Porque eu passei dentre os primeiros lugares no meu vestibular. Eu sou escoteiro, eu já tenho o meu próprio negócio. O Senhor certamente teria muito orgulho de mim. A noção de família não vem daquilo que o Estado escreve, mas daquilo que nós somos. Da quantidade de amor que existe entre nós, da união nos momentos difíceis e dos sorrisos nos momentos felizes. E eu venho ainda lhe dizer uma última informação. Ninguém, nunca na rua, me perguntou se eu era filho de pessoas do mesmo sexo. E o senhor sabe por quê, senhor juiz? Porque a orientação sexual das minhas mães não tem nada a ver com o meu caráter. Agradeceu e saiu da tribuna. Para concluir, nós queríamos deixar uma frase presente na obra No Mundo Maior do Espírito André Luiz. Psicografia de Chico Xavier. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respectivas convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. É necessário fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Se fosse para deixar uma mensagem para o homossexual, possivelmente respondendo a essa pergunta, que talvez seja a dúvida de tantos, nós, homo, hétero, quem quer que seja, o homossexual deve ou não viver a sua orientação sexual? Particularmente, eu não sei. Eu não posso dar uma resposta. Por quê? Porque ela é multicausal. A homossexualidade tem múltiplas causas. Seria extremamente violento de minha parte se eu dissesse à criatura, canalize a sua energia sexual. Não a utilize. Primeiro, porque eu não tenho autoridade para dizer isso. Em segundo lugar, porque o Espírito Emmanuel avisa na obra Vida e Sexo, lá na introdução, essa matéria, sexo, pertence à consciência de cada um. Eu conheço homossexuais extremamente éticos, honestos, cristãos, pessoas de muito valor, e que desenvolveram suas virtudes em ritmo e qualidade muito mais acelerados do que alguns heterossexuais que conhecemos. Mas também seria extremamente violento de minha parte se eu dissesse, viva a sua orientação sexual. Porque eu não sei a demanda de cada um. Eu não sei, por exemplo, se essa pessoa está envolvida num processo de obsessão, em um processo expiatório em que ela tenha a necessidade, ou pelo menos o desafio, de não vivenciar aquela energia, e tope isso, e se sinta consciente, se sinta tranquila, fazendo dessa forma. Seria extremamente violento se eu também dissesse, viva essa orientação. Posso deixar uma mensagem para o homossexual? Do Espírito Emmanuel em Vida e Sexo, ao dizer, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões das normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. E para o homossexual, e para o heterossexual, para quem se depara com o homossexual, quer seja a sua orientação, a mensagem é sempre de profundo respeito e de amor para aquele que está na orientação sexual homossexual. A nossa necessidade mais urgente nessa temática é retirar o Brasil dos quadros mundiais de violência. É injustificável que um país que, como o Espírito Humberto de Campos nomeia de coração do mundo e pátria do Evangelho, ainda conste nos registros históricos com violências em face de homossexuais. Muitas vezes não é fácil lidar com a questão.
Uma mãe ou um pai que recebe um filho nessa condição, às vezes teria a expectativa de ter um neto, né, com as mesmas características físicas. Esse parece com o vovô, parece com a vovó. É muito difícil, às vezes, superar o preconceito construído durante anos. Não estamos dizendo que é fácil. Mas todas as vezes que nos lembrarmos da proposta de Jesus, o nosso fardo se tornará mais leve e o nosso jugo suave. Porque não existe proposta mais inclusiva de vida do que a proposta do Evangelho. Jesus, um pedagogo por excelência, lavou os pés dos discípulos, uma atribuição tão ligada ao feminino, conversou em pé de igualdade com a mulher samaritana, comeu em casa de cobrador de tributo, o que era um escândalo para um judeu, provando que a sua proposta é eminentemente inclusiva. Portanto, quer seja para o homossexual, para o heterossexual, a grande mensagem é que o amor sempre será a grande solução para equacionar os nossos desafios. Muita paz. Bom, parabéns, André, pela palestra, muito clara. E, nesse momento, a gente abre para um debate, uma discussão, né, muito tranquila. E gostaria que, quem tiver algum interesse, vou para a terra. Tem um microfone aqui. Não sei se está ligado. Alguma dúvida? É hora da gente debater e também debater entre as dúvidas que o próprio André também, né, porventura. Nem tudo é resposta, muitas vezes é mais uma reflexão, né, André? E que fica muito claro na palavra que ele falou. Às vezes as certezas realmente às vezes não é tão inteligente quanto as questões que você levantou. Pois não. Boa noite a todos, né? Meu nome é Kiara, sou casada, né? Tenho 2 filhos. E numa família geral, eu falo de mãe, pai, sobrinho, hoje em dia são poucas pessoas que não convivem com a homossexualidade, né? A palavra certa é essa, né? Então, eu sou criada em berço católico, mas convivo no Evangelho. Sou da Igreja do Nazareno, mas não me denomino como placa de religião. Eu sou cristã. E tenho minha visão espírita, minha, pessoal, porque eu não posso forçar ninguém da minha família a ter, porque é uma questão evolutiva, né? Espiritual é uma coisa que você vem crescendo e vem vendo como estilo de vida, como uma doutrina de vida. Então, eu me denomino cristã. A minha pergunta é, diante do que eu vivenciei na minha família e do que eu entendo do espiritismo, posso estar até errada, por isso estou aqui nessa palestra, eu vejo que a gente, quando faz a passagem e que o espírito não tem sexo, mas ele veio reencarnado várias vezes, somos antigos, como você falou, somos seres seculares. Então, o ser humano pode ter vindo várias vezes como homem, vamos dar um exemplo. E lá, quando ele desencarnou, ele tem uma missão aqui na Terra, que a gente sabe que a nossa missão é evoluir como espírito, né? Evoluir e conseguir alcançar a mudança de planeta, enfim, eu conheço muito pouco a evolução espiritual. Minha pergunta é, se eu desencarno e chego lá, escolho, que a gente não escolhe, para que eu venha, vamos dizer, pagar meu karma, ter meu direcionamento para o meu crescimento espiritual. Então, eu escolhi vir mulher, certo? Escolhi aquela mãe, aquele irmão, aquele pai. Então, eu tenho uma missão como mulher. Então, se eu venho para cá, e eu já fui várias vezes homem, e venho com aquele psique, com aquela coisa de vontade de jogar futebol, coisas de andar de cavalo, coisas mais, vamos dizer, masculinas. Mas eu vim como mulher. Então, eu acredito que a gente tem que respeitar. Não me entendam mal. Eu estou fazendo a pergunta para meu crescimento e de alguém de vocês que tem a mesma dúvida que eu. Então, se eu escolhi vir mulher, eu tenho uma missão aqui como mulher. Você falou de Chico Xavier. Ele questionava, né? Talvez eu esteja errada, mas eu li em algum lugar que eu não lembro, porque ele era meio afeminado, ele era delicado. Então, assim, ele veio muitas vezes como mulher, em outras encarnações. E nessa ele teve que vir homem para
trabalhar nessa doutrina espírita, porque a gente vive numa sociedade machista. Então, como homem, infelizmente, ele seria mais respeitado para aplicar, para trabalhar na doutrina espírita. E ele preferiu ser assexuado. Aí qual é a minha pergunta? Se eu venho como mulher, meu corpo biológico, e eu passo a querer ser homem, traz sofrimento para a família. Um desejo sexual, pode dizer assim, pequeno, vai trazer sofrimento para a mãe, para o pai e para a própria pessoa, porque eles sofrem. Eu tenho na minha família e eu vejo sofrimento. Então, vale a pena mudar essa sexualidade? Se eu sei que eu venho de novo, por que eu não vivo o sexo que eu vim, a missão que eu vim, no corpo biológico que eu vim? Não causa essa confusão toda, essa tristeza toda dentro de uma família. Eu digo por experiência própria, que eu tenho dentro da minha família, eu vejo o sofrimento da minha mãe, eu vejo o sofrimento dos familiares em relação a isso. E da própria pessoa. Então, eu acho assim, por quê? Eu não posso esperar vir de novo. Boa noite, Kiara. Obrigado pela sua participação. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tenho a impressão que Chico Xavier não era assexuado. Chico Xavier tinha desejos sexuais. Inclusive, é muito conhecida uma história dele em que ele conversa com Emmanuel sobre isso, né? E, salvo engano, eu colhi essa história no Congresso Brasileiro, que teve em 2011 aqui, em que ele diz assim, ele conversava com as células sexuais dele, dizia assim, olha, minhas amigas, Chico, né? Aquela bondade dele, minhas amigas, segurem aí, porque eu preciso de vocês para trabalhar para a psicografia, né? Eu não posso dar a vazão que vocês desejam exatamente. Então, Chico tinha desejos sexuais. E Divaldo Pereira Franco, por exemplo, ele, ou era Divaldo ou era Chico, ele se abraça... lembrei, Divaldo. Divaldo, Joana de Ângeles pediu, meu filho, quando você tiver com o desejo sexual, né, pulsando, você pega um baldinho com areia e monta um montinho. Quando você acabar esse montinho, você tira e vai montando do outro lado. Uma forma bem material, né, de passar, né, de canalizar aquela energia sexual. Então, acho só essa observação, eu tenho a impressão que Chico não era sexuado, ele tinha desejos sexuais. Né? Ele não se valeu, ele canalizou para o trabalho da psicografia, né, o trabalho espírita. Beleza. Em relação à sua pergunta, ela passa pela conclusão que nós fizemos. Não há, na minha opinião, como se dar uma resposta pronta à pessoa que pergunta, desejo viver, posso viver a minha orientação ou não. É muito perigoso qualquer generalização quando tratamos desse tema. Todos os psicólogos que falam sobre esse tema, tem um de Maceió chamado Gibson Bastos, ele é espírita, escreveu uma obra excelente chamada Além do Azul e do Rosa. Quem quiser anotar também, uma galera que anotou. Além do Azul e do Rosa, ou do Rosa e do Azul. Ele diz assim, quando ele conversa com uma pessoa que tem essa orientação, que quer se revelar, né, quer revelar essa orientação para a sua família, ele diz, olha, se prepare, porque você vai encontrar resistência. Você já se preparou emocionalmente para esse momento? Então, eu me lembro que ele contou a história de um paciente dele, que o pai era muito machista. E em determinada altura do campeonato, quando ele percebeu que não poderia vivenciar a sua orientação sexual em paz, né, homossexual, enquanto morava com os pais, ele saiu de casa, né, conseguiu um emprego, né, que a demanda financeira é muito importante também, nesses casos, o psicólogo afirma, e foi morar com o seu namorado. Né, e falou para o pai o seguinte, pai, eu vou morar com um amigo meu. Porque seria muito, muito forte, muito chocante para aquele pai machista receber uma informação daquela. Então eles foram morar, né, juntos, se casaram, se eu não me engano, e todas as vezes que conversava com o pai, era uma conversa normal, o pai sempre entendeu que foi morar com um amigo, a mãe, por outro lado, né, mãe tem um coração muito mais próximo, né, do filho, assim, uma percepção do sentimento mais aflorada, já sabia daquela orientação, mas nada disse ao pai. E alguns anos depois, o pai foi visitar o filho no seu apartamento e percebeu que havia 2 quartos. Um era o quarto da bagunça e outro era o quarto que tinha uma cama de casal. Ele tomou aquele choque, mas preferiu silenciar. E aí, com os anos, essa família aprendeu a conviver com a orientação sexual do filho. Teria sido terrível, talvez,
diz o psicólogo. Se ele tivesse revelado de pronto, né, e empurrado aquela decisão, aquela orientação para o pai, porque o pai não tinha condições de receber aquilo ali. Então, todas as pessoas, os psicólogos que lidam com o tema, eles falam da necessidade de ter esse cuidado. Eu tenho uma amiga que foi assim também. Uma amiga que escondeu, silenciou, até que um dia viu o pai e a mãe, né, vendo a televisão e soltou um comentário crítico sobre uma relação homossexual que estava rolando na novela. Né, ela tomou coragem e disse, olha, eu sou homossexual. Né, foi um choque imenso para os pais, mas eles que tinham a carga de amorosidade maior do que o preconceito, conseguiram compreender a filha e chegaram no combinado. Olha, como a nossa família, né, é de interior, seria melhor que você não revelasse isso a todo custo, mas que fosse falando aos poucos, e assim ela foi procedendo. E o caminho vem dado certo. O que eu quero dizer é que, nesses casos, esses dois pacientes, essa pessoa que eu conheço e o paciente lá do Gibson Bastos, do autor, eles decidiram revelar sua orientação sexual, e a forma como foi conduzida, essa do livro, foi conduzida por um psicólogo, conduziu para um desfecho feliz. Então, há possibilidades também nesse aspecto. Agora, se a criatura, como você diz, né, vai porque eu vou reencarnar, eu acho que não seria legal para mim se eu vivesse a minha orientação sexual. Então vá, viva essa sua intuição. Siga a sua intuição. Cada criatura, e esse é o papel do Espiritismo, e isso é interessante no Espiritismo, ele não dita normas. Não adianta. A nossa estrutura não é dogmática nesse aspecto. Ele deixa à criatura a opção de escolher. Que no caso não é escolher a orientação sexual, mas escolher vivenciá-la ou não. Qual o papel da casa espírita e da doutrina espírita em si? Dar a quantidade de informações, oferecer essas informações extraídas dessa obra, por exemplo, de tantas outras que vêm por aí, e provocar na criatura que ela faça a viagem interior. E perceba, tenho condições, sou mesmo, é a minha orientação sexual? Ou é um comportamento, algo pontual? Em sendo, já tenho condições de revelar, é o melhor para mim, posso ser feliz assim? E tomar as suas próprias decisões. Mais ou menos essa a ideia. Boa noite a todos e a todas. Prazer te ouvir, André, mais uma vez. Quero parabenizar o doutor Islam pela oportunidade de nos proporcionar este diálogo e este aprendizado. Mas, assim, a minha colocação, André, seria apenas para que você pudesse, assim, talvez esclarecer melhor aquele fato que você pontuou no caso contado por Divaldo, daquela situação onde há obsessão. Até para esclarecer melhor, uma vez que temos pessoas que não conhecem profundamente a doutrina espírita e tenham assim um suporte maior para entender o que significa uma obsessão desse porte, induzindo aquele senhor, né, que era casado e que dizia amar sua esposa, que vinculação existiria entre ele e aquela entidade que o obsidiava para levá-lo àquela situação, a tal ponto de depois resolver o conflito no entendimento dele retornar ao seio da família para que ele pudesse realmente, no meu entender, amar aquela criatura que o perseguia antes. Era só esse detalhe, eu sei que o tempo é exíguo, mas só para dar uma noção melhor, se você puder fazer isso, por favor. Beto, obrigado pela pergunta. Estou com saudades de Bahia, do Eunice Weaver. Vamos conversar. Essa história está retratada na obra Sexo e Consciência. Essa obra é uma compilação de palestras de Divaldo, né, faladas, né, de artigos de jornais, e ela traz algumas posições bem antigas. Né, Divaldo faz palestras há muitas décadas, ele tem quase 90 anos, como eu disse, e uma dessas colocações ele conta uma história, essa história que eu fiz referência e Beto lembrou. Uma pessoa apareceu no atendimento fraterno da casa espírita com um problema. E ela narrou o problema. O problema era, ela estava tendo desejos sexuais por homens, era um homem que estava tendo desejos sexuais por homens, mas ele era casado. Apesar disso, o impulso sexual era muito forte, de modo que ele não conseguia controlar e traía sua esposa com homens diversos em relações promíscuas. Nesse caso, havia a relação promíscua. Ele conta isso para Divaldo.
Divaldo iniciou o tratamento na casa espírita, então, para aqueles que nunca foram a uma casa espírita, não sabem como é, existe uma modalidade, né, de tratamento espiritual que se faz na casa espírita, né? Então você começa a ser tratado, passa a ir a algumas reuniões, e se houver algum espírito que porventura, né, esteja no processo de obsessão, esse espírito é tratado na reunião mediúnica, em separado na casa. O que é o processo de obsessão? Que é fundamental para compreender. A influência negativa de um espírito em outro. Nesse caso, era a influência de um espírito desencarnado em um espírito encarnado. As obsessões, elas têm níveis diferentes. Existem obsessões que são das mais sutis, né? Um pensamentozinho, uma palavrazinha que sai ali fora do contexto, até obsessões que são muito fortes, consideradas obsessões de subjugação, obsessões de fascinação, em que as ideias do espírito passam de uma forma, por um canal muito direto, digamos assim, para o espírito obsediado. De modo que você passa a ter, inclusive, as sensações do espírito que está desencarnado, nesse caso. O que foi que aconteceu nessa problemática? Era uma obsessão muito forte, daquela dos níveis de subjugação e fascinação. Bem forte mesmo. Qual era a história espiritual desses espíritos? Eram 2 espíritos que estavam vinculados há muito tempo em suas histórias espirituais. E na encarnação anterior, né, eles se comprometeram, né, a manter uma chamada, entre aspas, ilha de prazer. Uma sexualidade bastante promíscua. Então, quando o espírito obsessor se aproximou de Divaldo, inclusive lhe provocando uma dor de cabeça, uma dor no estômago, um desconforto no corpo dele, enfim, né, dizendo, saia do meio, você não tem nada a ver com isso, ele disse, olha, esse fulano de tal aí, ele se comprometeu comigo, né, inclusive ele chama de ela, né, havia sido uma mulher na outra encarnação, ela se comprometeu comigo para mantermos essa ilha do prazer. E agora ele veio, esse espírito, ela chama de ela, reencarnou nesse homem e se casou com uma mulher, como é que pode um negócio desse? Então, constituiu uma família, é fiel, né? O espírito obsessor estava contestando isso. E então tentava fazer com que aquela energia, né, sexual dele fosse colocada para fora a vapor de forma descontrolada, inclusive relacionando-se com pessoas, com homens, né? Porque o espírito obsessor tinha essa atração por homens, do ponto de vista biológico. Então ele influenciava o espírito que estava encarnado, né, o obsediado, aquele homem da alta sociedade, e ele, naquelas compulsões, dando vazão, né, porque para que a obsessão ocorra, o obsediado tem que abrir a janela, tem que dar a vazão pela porta do pensamento, para que a obsessão ocorra, ele procurava, né, os homens e se relacionava sexualmente com eles. Esse espírito obsessor foi tratado, inclusive Divaldo, assim, a obra narra que ele trata o espírito de uma forma muito forte, assim, diz, olha, você não se preocupe, você tem a sua ilha do prazer, mas eu tenho Jesus. E a porta dessa ilha vai ser fechada, a escada, a ponte vai se quebrar. Você não vai conseguir o que você quer. Ele é muito, muito forte a colocação dele. E o espírito, então, é tratado, né, muito revoltado nas reuniões mediúnicas, até que em uma reunião mediúnica, o espírito se apresentou, né, e o médium disse assim, não sei se foi o próprio Divaldo que recebeu ou que estava no esclarecimento, na facilitação. E disse assim, olha, você não queria ficar tanto perto deles? Quero. Pois você vai ficar perto dele, você vai reencarnar como filha. Ele se revolta, não quer, mas aí existe uma modalidade de reencarnação chamada de reencarnação compulsória, em que o espírito volta à Terra, né, de forma assim, forçada, guiada pelos benfeitores espirituais, que fazem, tutelam, né, ajeitam ali a vida do cara, daquele espírito, e ele reencarnou como filho. Reencarnou como filho. Eles tiveram uma relação, salvo engano, muito difícil durante a infância, mas com a prática do evangelho, com o processo de educação, os dois começaram a se entender. 20 anos depois, me parece, se não me trai a memória, Divaldo contou aquela pessoa que inclusive passou a frequentar a Mansão do Caminho, né? Disse, olha, aquele espírito, aquela criança, seu filho, que você recebeu um dia tal, era um espírito que lhe obsediava quando você tinha aqueles percalços, né? Quando você tinha aquelas compulsões e traía a sua esposa. Está mais claro? Boa noite a todos. Quero parabenizar pela escolha do tema, né? André é sempre brilhante nos debates do assunto. Eu vejo assim, eu convivo com muitas situações de
a questão da preferência sexual. Alguns profissionais, né, no ramo que trabalho. Assim, e queria saber, André, por que tanto sofrimento na aceitação pessoal? E até, assim, às vezes, dos familiares, a rejeição, a homofobia. Por que se mata tanto em nome de uma preferência sexual que a gente vê na nossa sociedade? Porque a sociedade não entende, muitas vezes, essa decisão, né? E é um sofrimento para o espírito? Sem dúvidas, né? É realmente um desafio ser homossexual na nossa sociedade, né? Foi muito mais difícil, ainda é. Em razão do preconceito, né? Das construções históricas que nós fazemos, dos conceitos, veja, o André Luiz abordou isso na frase que nós colocamos. Né? As pessoas, nós construímos conceitos de normalidade que muitas vezes não fazem sentido. Né? Às vezes, a construção religiosa, a opressão que a religião trouxe ao longo do tempo, né? A sensação de culpa que se tem. Né? Você vê, por exemplo, se interpreta de forma literal esses trechos bíblicos, e imaginemos que alguma religião ou alguma pessoa, algum orientador religioso lhe passou aquilo durante vários anos, imagine a sensação de culpa que o homossexual tem, se ele acredita que aquilo ali realmente é a realidade. Outras vezes, por que não dizer, a homofobia resulta de uma falta de aceitação da sua orientação. O livro de André Moreira, que nós citamos, traz uma pesquisa muito interessante, realizada, se não me engano, nos Estados Unidos. Não me recordo o ano, mas ela não é tão antiga. Fizeram uma pesquisa com 2 grupos de pessoas. Pessoas que eram muito homofóbicas, né? Tinham uma intolerância absurda contra pessoas homossexuais e irracionais, e intolerância irracional, isso eu quis dizer, e outro grupo de pessoas que aceitavam com tranquilidade essa orientação. Não eram pessoas homossexuais, eram heterossexuais que lidavam com muita facilidade com a questão e não tinham nenhum sintoma homofóbico. Pois bem, a pesquisa consistia no seguinte: colocaram ambos os grupos, né, em separado, um de cada vez, em uma sala de cinema. Né, eram homens, em uma sala de cinema, para ver um filme de caráter pornográfico. Né, um filme pornô. Foi 2006? Pois bem. E como se dava a pesquisa? Se colocava um anel no pênis de cada homem. E esse anel registrava dados. O dado que se queria buscar era a quantidade de irrigação do pênis, que é isso que dá a ereção, né? Originada do estímulo sexual. Pois bem, qual foi o resultado da pesquisa? Imaginam? O grupo que não era homofóbico, não teve nenhum estímulo sexual vendo o filme pornográfico de relação sexual entre homens, né? Enquanto que o grupo homofóbico apresentou um altíssimo nível, né, grau de ereções. Então, nesse caso, qual foi a associação? Nesse caso, tá? Nem todo mundo que é homofóbico está reprimindo. Então, não quero generalizar. Volto a dizer, qualquer generalização nesse tema, a não ser que o amor é o que é de mais importante, talvez a única exceção, é algo muito perigoso. Neste caso, porém, em específico, as criaturas homofóbicas eram aquelas que reprimiam aquela orientação sexual, não conseguiam lidar com ela e exteriorizavam, né, esse inconformismo, essa falta de tolerância consigo mesmo, através de um processo homofóbico. Né? Como? Com animosidade. Com animosidade. Então, são múltiplas as causas, né? Boa noite, André. Prazerzão. Olha, teve um rapaz que trabalhava numa repartição, que eu ia sempre nessa repartição, e eu observava ele sozinho na sala. E comecei a perceber que realmente ninguém entrava no lugar onde ele estava trabalhando. E um dia, eu digo, eu vou começar a visitar esse rapaz. Aí eu deixava meu filho na terapia e ia conversar com ele. E eu nem liguei, nem percebi tanto que ele era homossexual. E um dia ele disse, se eu passar a tarde todinho aqui sozinho, ninguém vem, nem me dá uma boa tarde. Só você teve coragem de entrar aqui. E aí eu fiquei surpresa com aquilo, mas eu não quis entrar em detalhes, saber por quê, né? Aí ele olhou para mim e disse, Zezé, é muito fácil vir para a Terra definido. E isso me fez realmente... Eu fiquei querendo saber alguma coisa. O que era que ele sentia intimamente
para dizer aquilo. Aí quando você fala que ele pode vir, ele não é nem forçado a escolher o sexo, né? Mas ele tinha algum compromisso anterior ao nascimento, para que ele chegasse aqui e tivesse que definir, mesmo no corpo biológico, o que era que ele ia seguir. Né? Esse rapaz era muito triste, porque a família não dava atenção, o pai era militar e dizia que não aceitava, e ele ficou sozinho a vida inteira. Primeiro nessa sala, né? E disse que em casa, quando ele entrava em casa, ele já tinha que ir direto para o quarto dele, porque ele nunca foi aceito na família. Eu até hoje eu ainda lamento e eu peço muito por ele, porque eu sei que é um sofrimento. E o segundo caso, um rapazinho, quando você falou no processo obsessivo, de um rapaz que foi chamado para... A mãe pediu ajuda, porque ele ia para a escola e chegava lá, ele queria dançar. Ele ficava rodopiando na sala e a escola mandava chamar dizendo que o menino tinha enlouquecido. E nós fizemos um tratamento, como a gente diz, não é doença, mas tem tratamento na casa espírita, né? Era um processo obsessivo. Esse rapaz hoje é casado e ele só queria se maquiar, queria se vestir de mulher e acabou tudo isso depois do tratamento. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse tratamento, que não que a gente não quisesse que ele fosse o que ele... Mas é porque ele estava sofrendo na família, na escola, a discriminação, o preconceito. E ele hoje está bem, mas ele diz que hoje ajuda aos meninos com os problemas que ele passa. Obrigada, André. Boa noite, André. Antes de mais nada, quero renovar os meus agradecimentos pelas lições colhidas e tecer algumas pequenas conclusões em cima das suas conclusões, retiradas, claro, da própria doutrina espírita. Penso que tudo que você falou, André, está encartado no Espírita. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Quando Kardec apresenta essa proposta, ele simplesmente sintetiza a solução buscada, a educação. Há uma confusão predominante no mundo entre educar e instruir. Muitas vezes se tem a instrução, mas não se tem a afetividade, que gera a compreensão, mitigando-se os efeitos da provação vivenciada, dentre os quais, bem exemplificado na pergunta primeira que foi formulada, né, o contexto da não aceitação de uma orientação sexual no seio familiar. Mas fica difícil formular perguntas para você em virtude da forma sublime e feliz com que você tratou de um tema que, creio, não é árido, mas permeado por preconceitos e por medos. Você enfrentou com maestria e, nesse sentido, foi feliz e certamente muito bem intuído e orientado pelos bons espíritos, porque trouxe o tema na sua formatação de leveza, que é a proposta que deve ser tratada, a forma como deve ser tratada, leveza, porque o mandamento maior é: não julgueis para não ser julgados. O preconceito predomina em virtude do alcance evolutivo da sociedade. Como você trouxe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, emanada do ano de 2011, isso demonstra a dificuldade que nós temos em compreender que jamais haverá evolução imposta pelo direito. O direito nada mais faz do que perseguir os fatos e regulá-los de forma que a sociedade possa, com eles, bem conviver. Nada além disso. Então, nós ainda insistimos naquela percepção de que um super-herói virá para nos tirar desse contexto de ignorância. Com essas considerações, eu agradeço mais uma vez e apresento as minhas congratulações, porque eu creio que você conseguiu esgotar, sem tensionar esgotar o assunto. Agradeço a atenção de todos vocês, as palavras de Stanley, de estímulo, reportando as congratulações aos bons espíritos, né, que auxiliam a todos nós, quando nos propomos a fazer algum trabalho.
Queríamos dizer que agradecer a cada um de vocês pela paciência, pela oportunidade de trocar ideias, né, de escutar considerações e dizer que voltar, né, à ideia retomada por Stanley de que quando nós colocamos o amor à frente das nossas circunstâncias, o respeito ao próximo, a compreensão do outro, da maneira como ele é e não da maneira como queremos que ele seja, as nossas circunstâncias da vida tornam-se mais leves e nós conseguimos sintonizar com a energia do Evangelho. A questão da homossexualidade não é uma questão minha, não é uma questão de Stanley que estuda o tema, não é uma questão de quem é homossexual, de quem é hétero, é uma questão de toda a sociedade. E nós só vamos vencer esse tema retirando toda a carga de preconceito e homofobia que existe sobre ele, quando nós nos unirmos e sentirmos esse amor em nossos corações. Muito obrigado, Islã, pela oportunidade e muito sucesso para essa Associação Médico Espírita.